E aí, senhores, boa tarde. Hoje eu vou estar fazendo aqui a leitura bíblica num horário diferente, porque eu pretendo mudar o horário para poder estar conseguindo dormir mais, que eu acabo indo fazer leitura bíblica à noite e acabo dormindo pouco por causa disso, porque eu acabo enrolando para começar a leitura bíblica. Mas eu vou estar fazendo a leitura bíblica hoje mais cedo. Eu estou em live aqui agora também, né? O pessoal está na live aqui, ó. O pessoal está no chat. Eu vou estar lendo aqui, ó. Hoje nós vamos ler Lucas 24. Lucas capítulo 24, versículo 1. Ou, como outros falam, né? Verso 1. Vamos lá. A ressurreição de Jesus. No domingo bem cedo, as mulheres foram ao tumulto. No domingo bem cedo, as mulheres foram ao túmulo, levando os perfumes que haviam preparado. Elas viram que a pedra tinha sido tirada da entrada do túmulo. Porém, quando entraram, não acharam o corpo do Senhor Jesus e não sabiam o que pensar. De repente, apareceram diante delas dois homens vestidos com roupas muito brilhantes. E elas ficaram com medo e se ajoelharam e encostaram o rosto no chão. Então os homens disseram a elas: por que é que vocês estão procurando entre os mortos quem está vivo? Ele não está aqui, mas foi ressuscitado. Lembrem que, quando estava na Galileia, ele disse a vocês: o Filho do Homem precisa ser entregue aos pecadores, precisa ser crucificado e precisa ressuscitar no terceiro dia. Então, as mulheres lembraram das palavras dele e, quando voltaram do túmulo, contaram tudo isso aos 11 apóstolos e a todos os outros. Essas mulheres eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Estas e as outras mulheres que foram com elas contaram tudo isso aos apóstolos, mas eles acharam que o que as mulheres estavam dizendo era tolice e não acreditaram. Porém, Pedro se levantou e correu para o túmulo, abaixou-se para olhar e viu somente os lençóis de linho e nada mais. Aí voltou para casa, admirado com o que havia acontecido. Então Pedro, ele volta para casa sabendo e tendo certeza que Cristo realmente ressuscitou. E Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Joana, na hora que elas viram os anjos, elas não acreditaram, né? Que os homens de roupas brilhantes, eles eram os anjos. E eles falaram: por que estão procurando entre os mortos aquele que está vivo? Ele ressuscitou. Então, assim, são os anjos falando para Maria, Joana e Maria, mãe de Tiago, falando que Jesus tinha ressuscitado, assim como ele prometeu. Assim como ele prometeu que ele seria entregue aos pecadores, seria crucificado por eles e ressuscitaria no terceiro dia. E assim ele fez. Jesus Cristo ressuscitou no terceiro dia, provando que tudo aquilo que ele pregou era verdade e provando que ele é o nosso único Salvador. E através do sacrifício dele e da ressurreição, ele só prova que nós cremos em Jesus Cristo como nosso único e Salvador. Essa é a verdade absoluta. É quem ele é, nosso mestre. Então Pedro, ele fica admirado aqui que realmente ele percebeu que Jesus Cristo tinha ressuscitado. Então você vê que os 11 discípulos, pelo menos os 10, eles não acreditavam totalmente que Jesus tinha capacidade de ressuscitar, né? Porque quando Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Joana fala assim para eles: bom, Jesus Cristo ressuscitou. Eles ficam: isso é tolice, para com isso. Não é verdade, não, para com isso. Tipo assim, meio que desacreditando, né? Não tendo fé que Jesus seria capaz de ressuscitar. E Pedro, ele vai correndo para ter certeza. Ele fala: pô, tenho que ter certeza, tenho que ver se o que essas mulheres estão falando é realmente a verdade, se elas estão realmente se baseando na verdade para poder falar isso. E Pedro vai e fica encantado. Pedro vê que é realmente verdade. Jesus Cristo realmente ressuscitou. E, cara, imagina só você seguindo o seu mestre, seguindo aquele cara que você acredita que ele vai ser o seu salvador, e você tendo a certeza que ele ressuscitou, você tendo a certeza de que ele é realmente quem ele diz ser. Deve ter sido incrível para esses discípulos. No caminho de Emaús, naquele mesmo dia, 2 dos seguidores de Jesus estavam indo para um povoado chamado Emaús, que fica a mais ou menos 10 quilômetros de Jerusalém. Eles estavam conversando a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus chegou perto e começou a caminhar com eles. Mas alguma coisa não deixou que eles o reconhecessem.
Então Jesus perguntou: o que é que vocês estão conversando pelo caminho? Eles pararam com um jeito triste, e um deles chamou Cleopas. Disse: será que você é o único morador de Jerusalém que não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? Aí Jesus responde: o que foi? Perguntou ele. Eles responderam: o que aconteceu com Jesus de Nazaré? Esse homem era profeta, e para Deus e para todo o povo ele era poderoso em atos e palavras. Os chefes dos sacerdotes e os nossos líderes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E a nossa esperança era que fosse ele quem iria libertar o povo de Israel. Porém, já faz 3 dias que tudo isso aconteceu. Algumas mulheres do nosso grupo nos deixaram espantados, pois foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Voltaram dizendo que viram anjos e que esses afirmaram que ele estava vivo. Alguns do nosso grupo foram ao túmulo e viram que realmente aconteceu o que as mulheres disseram, mas não viram Jesus. Então Jesus lhe disse: como vocês demoram a entender e a crer em tudo o que os profetas disseram? Pois era preciso que o Messias sofresse e assim recebesse de Deus toda a glória. E começou a explicar todas as passagens das Escrituras Sagradas que falavam dele, iniciando com os livros de Moisés e os escritos de todos os profetas. Olha aí, ó, aqueles que negam o Antigo Testamento, aqueles que falam que o Antigo Testamento é coisa do diabo, irmão. Olha aí, ó, Jesus citando as passagens que já falavam do Messias, as passagens que já falavam de Jesus na Bíblia, no Antigo e no Novo Testamento. Ele citou todas essas palavras para os seguidores dele. São pessoas que seguiam a ele, mas eles não tinham visto com os próprios olhos Jesus Cristo tinha ressuscitado realmente, o que aconteceu? Aconteceu o seguinte: Jesus Cristo começa a explicar usando o Antigo Testamento e o Novo Testamento, avisando assim: bom, vocês não souberam entender, vocês entenderam tudo errado, porque eu vou ter que explicar tudo para vocês aqui agora de novo. E eles não sabiam que era Jesus, né? Eles não tinham reconhecido aquele homem como Jesus. E esse homem começa a explicar para eles, esse homem que era Jesus, começa a explicar para os seguidores dele que tudo aquilo que tinha mencionado ele já no Antigo Testamento e no Novo Testamento, para eles assim crerem, né? Ele não quis se revelar para esses homens, talvez. Aí começa: quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez como quem ia para mais longe, mas eles insistiram com ele para que ficassem, dizendo: fique conosco, porque já é tarde e a noite vem chegando. Então Jesus entrou para ficar com os dois, sentou-se à mesa com eles, pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e deu a eles. Aí os olhos deles foram abertos e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu. Então eles disseram um para o outro: não parecia que o nosso coração queimava dentro do peito quando ele nos falava na estrada e nos explicava as Escrituras Sagradas? Eles se levantaram logo e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 apóstolos reunidos com outros seguidores de Jesus. E os apóstolos diziam: de fato, o Senhor foi ressuscitado e foi visto por Simão. Então os dois contaram o que havia acontecido na estrada e como tinham reconhecido o Senhor quando ele havia partido o pão. Olha aí, ó, após Jesus Cristo partir o pão e compartilhar com esses dois seguidores dele, que ainda não criam totalmente, estavam até chamando Jesus de apóstolo, porque eles não sabiam que ele tinha ressuscitado, então já estavam falando que ele era apóstolo, já estavam falando que ele não era tipo assim, quem ele realmente diz ser. Quando Jesus Cristo partilha o pão com eles, e eles comem do pão, eles percebem que era Jesus que estava ali com eles. Mas quando eles percebem que era Jesus aparece, e eles começam a refletir sobre tudo aquilo que Jesus tinha dito a eles sobre as Escrituras Sagradas na estrada, e o coração deles queimava, quando eles escutaram aquilo que Jesus falava sobre as Escrituras Sagradas para eles, explicando as Escrituras Sagradas para eles, né? Falando: ó, em Gênesis tá falando de Jesus, ó,
Moisés falou de Jesus, Abraão falou de Jesus, ó, todos esses caras do passado do Novo Testamento falam de Jesus. E isso está escrito em Lucas. E assim, rapaziada, você vê que quando esses dois voltam para Jerusalém, eles falam com os 11 apóstolos. Os 11 apóstolos já tinham certeza de que Jesus realmente tinha aparecido, porque Jesus tinha aparecido para Simão. E eles tiveram certeza que Jesus tinha realmente ressuscitado. E aí começa essa crença que não acabou mais, né? Que até viraram mártires, morreram por Jesus, morreram pelo nome de Jesus, se sacrificaram por Jesus, acreditaram e creram realmente em Cristo Jesus como seu único Senhor e Salvador e como quem tinha ressuscitado no terceiro dia realmente. E acreditaram em todas as palavras que Jesus tinha pregado. E isso é incrível, cara, porque é aquilo que acontece quando nós escutamos sobre Jesus. Assim como esses caras aqui, esses dois seguidores de Jesus, que andaram na estrada com Jesus, quando escutavam a explicação de Jesus sobre as Escrituras Sagradas, o coração deles queimava e dava um devido entendimento sobre as Escrituras Sagradas. Assim é para nós quando estamos em Cristo Jesus. Quando estamos em Cristo Jesus, quando nós escutamos sobre a Bíblia, nós temos um entendimento que chega assim, quando é realmente um entendimento verdadeiro, você sente algo diferente no seu corpo, você fala, rapaz, essa aqui é a verdade, essa aqui é a pura verdade, eu consigo ver que o que esse cara está pregando é a verdade, eu consigo sentir isso, porque essa palavra está me edificando, essa palavra, ela está realmente entrando no meu coração e fazendo efeito. Eu estou vendo eu mudar através dessa palavra, eu estou mudando, eu estou começando a dar bons frutos através da verdade que está sendo pregada sobre as pessoas que estão dizendo aqui na Bíblia a verdadeira cristologia, a verdadeira verdade, né? A verdade absoluta, que é Jesus. E quando pregam sobre Jesus, quando dão um entendimento verdadeiro sobre Jesus e a Bíblia, você sente essa verdade, esse preenchimento. Esse vazio que você sente no seu coração vai embora, porque você está preenchido com a verdade. Tamo junto, todos que assistiram aí. Não sei se ficou tão bom. Eu tentei explicar, mas não tinha muito o que explicar aqui, né? É mais para vocês entenderem e lerem comigo aqui um versículo bíblico. Tamo junto, rapaziada do YouTube. É nóis, valeu!